Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Lourdes Oshiri Garashi. Eu faço parte do PET Sistemas e hoje eu estou aqui com o meu parceiro de podcast, o Caio Lino. E aí, pessoal, tranquilo? E hoje a gente vai fazer uma entrevista com o professor Bruno Magalhães Nogueira. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? No seu caso. Esse podcast é do projeto de ensino e extensão PET Sistemas. A gente está com esse projeto para fazer gravação e entrevista com os professores, com o mercado de trabalho. Então, fiquem ligados, vão assistindo. Toda quinzena a gente vai postar alguma entrevista, algum conteúdo para vocês conhecerem mais da Faculdade de Computação da FMS, do mercado de trabalho e de projetos de ensino que vocês queiram participar. Bom, para começar hoje, professor, eu gostaria muito de ouvir um pouco da sua história, como que o senhor escolheu é, o seu curso, qual curso que o senhor fez, como que o senhor era como aluno, quais disciplinas o senhor se interessou. Tá bom. Bom, antes de mais nada, pessoal, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que isso daqui é uma coisa muito legal, que é legal vindo de vocês, de alunos para alunos. Então, é um formato muito legal que tem muito a contribuir e agregar toda a comunidade da nossa faculdade de computação. Então, antes de mais nada, deixo aqui os parabéns para vocês pela iniciativa. Bom, então vamos contar um pouquinho da minha história, né? Eu não sou daqui, eu sou natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, né, onde eu fiz a minha graduação, né? Então eu sou graduado em Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas, tá? E depois eu fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, lá no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, que fica na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Então, na minha graduação, né, eu entrei na graduação logo depois do ensino médio, né, então confesso que o primeiro ano da graduação, né, como acho que para todo mundo, ela foi um pouco mais difícil, um pouco mais puxada, né, até a gente se acostumar, a gente sai ali talvez do ensino médio eu costumo dizer para os alunos, né, que a gente sai do ensino médio muitas vezes sem saber estudar, e essa que é a maior verdade, né, a gente entra às vezes no ensino superior sem saber lidar direito com isso, né, então o primeiro ano de graduação eu ralei bastante, mas me saí bem. Logo entrei apaixonado assim pelo curso, sabe? Ao contrário de muita gente que às vezes entra sem saber direito o que esperar de um curso, né? O meu irmão mais velho, ele já fazia ciência da computação. Então tem um irmão que é mais velho do que eu, ele fazia ciência da computação, então eu já conhecia da área, né? Às vezes eu pegava um livro de C dele lá e brincava no computador antes de ter entrado na Ah, já, universidade. já vimos que é um nerd. Foi uma criança bem nerd. Mas fazia aquelas coisas bobinhas, sabe? Fazer um Hello World, preditor de número da sorte. Eu lembro até Ah, mas hoje que eu fazia lembrando, o umas senhor, coisinhas. o senhor foi criança em 90, né? No mínimo, o 90, 80. Eu sou de 85, Caio. Então, assim, da Ah, metade da década de 80 até o começo da década de 90 ali, né? Da é, metade. 90 a pessoa já tava mandando um Hello World, tá bom. Nossa, É, outra coisa, hein? Visionário, à frente do tempo. talvez ali no Eu mesmo começo fui dos conhecer anos a 2000. programação, comecei a conhecer a programação com 21 anos. É, Quando- então, muita gente entra, às vezes, né, num curso sem saber direito, né, até o que esperar. E é isso que causa, muitas vezes, É uma surpresa, desistência né? dos nossos cursos, né? A galera entra achando assim, sei mexer na internet, sei, então vou tentar fazer lá um curso de computação, né? O buraco é mais embaixo, às vezes, né? Então, o primeiro ano de graduação, eu apanhei um pouco, assim, né? Mas me saí bem, assim. Eu lembro de estudar como nunca nas primeiras provas de cálculo, as primeiras provas de prog, mas fui bem no primeiro ano, e logo me apaixonei pela área. Então, logo no segundo ano de graduação, eu já comecei a fazer, por exemplo, iniciação científica. Um professor que foi meu orientador de até o TCC, que foi o professor Luiz Henrique Zarat, eu sei que ele um abraço para ele, não sei se ele algum dia vai escutar isso daqui, mas ele foi na sala de aula falando de oportunidades de pesquisa em inteligência artificial. No segundo ano de graduação, a gente sequer sabe o que é IA, né, direito, mas eu fui atrás, tentar saber o que era. Fiquei uh, em, O senhor entrou uh, na graduação que ano? em 2003 foi meu primeiro ano de graduação. O senhor Então, entrou com quantos anos? Pra gente saber como estava essa com maturidade. 18 anos. 18 anos eu Com estava no meu 18? primeiro ano de graduação. Eu fiz. Antes de entrar na universidade, né, eu era. Eu fiz meu ensino básico e ensino médio no Colégio Militar de Belo Horizonte.
Então, no último ano, inclusive, eu passei num concurso para ser oficial do Exército e desisti para fazer computação. Não fui para fazer ciência da computação. E aí a gente, por isso entrei, né? Às vezes causei até surpresa em muita gente acreditava que eu iria virar oficial do Exército e parará, pororô. Aí, né, aconteceu isso. Então, com 18 anos, eu entrei na graduação. Com 21 anos, foi isso, né? Em 2007 eu comecei meu mestrado, 21 para 22 anos, e 2009 eu comecei meu doutorado. Então, com 24 anos eu comecei meu doutorado. Deu Terminei 10 anos quando entrou na graduação até formar doutorado, deu 10 anos, 9 anos? Deu 10 anos. São 10 Deu anos. 10 anos, né? São 4 anos da graduação, 2 anos do mestrado, mais 4 anos do doutorado. Então foi de 2003, que foi meu primeiro ano de graduação, eu defendi meu doutorado em 2013, no final de 2013. Então deu exatamente 10 anos aí de formação. É um período longo. Se a gente pensar, já tem 8 anos que eu sou doutor. Parece que foi ontem, cara. O tempo passa muito, muito rápido, assim. E, professor, o que o senhor tinha mais facilidade, assim, na faculdade? O senhor seguiu nessas matérias, se especializou nesses assuntos? Assim, das matérias, assim, né, das disciplinas que eu fiz na graduação, cálculo foi uma que me causou um pouco de dificuldade no começo, porque, assim, a gente na graduação fazia até cálculo 3, se eu não estou enganado, parou no cálculo 3, então, assim, causou muita, era bastante puxada, assim, sabe? Mas eu acabei gostei bastante. Uma disciplina que eu não sei se vocês fizeram, se tá na trilha de vocês, eu acho que não, mas uma disciplina que é bastante puxada também, que é compiladores, que a gente em curso de ciência da computação, a gente aprende a desenvolver compiladores e tal. É uma das disciplinas mais difíceis do curso, mas é uma que eu lembro com sentimentos mistos até hoje, assim, com bastante carinho, porque eu gostei da disciplina, mas eu nunca ralei tanto na minha vida quanto nessa disciplina de compiladores. E IA foi paixão à primeira vista, assim, foi inteligência artificial. E olha que hoje a gente está num hype de IA, se a gente voltar para essa época, já que isso que eu ia perguntar. Já abri a minha idade para vocês, né? Em 2003, 2004, IA não era esse hype todo, né? Não era, a gente não tinha essa toda. E tanto comentário sobre, né? Não era tão relevante o pessoal falando. E o senhor fez o TCC com alguma coisa em IA? Foi. Não me peça para falar o título do TCC, porque eu não vou lembrar de cabeça. Mas o tema era análise de robustez a ruído de algoritmos de classificação. Então, a gente pegava alguns algoritmos de classificação, inseria ruído numa base de dados, assim, sabe? Pegava uma base, poluía ela e via até que ponto os algoritmos conseguiam se comportar bem frente a ruído, sabe? Então, esse foi o meu TCC. A minha graduação, como eu fiz iniciação científica desde o segundo ano de graduação, salvo engano, eu saí da graduação com mais de 10 publicações, 10 artigos publicados, assim, sabe? Então foi uma coisa bastante profícua, assim, sabe? Foi muito legal, foi muito bom. Valeu muito tempo a vida acadêmica, então, da graduação, aproveitou bem. Foi. Ralei muito, confesso, em alguns períodos eu trabalhava junto, fazia iniciação científica, então não foi uma coisa simples, mas foi muito bom, cara, aproveitei bastante a graduação. E o legal, por que produzia tanto, assim, né? Por que a gente tinha tanto, por exemplo, sair da graduação com muita publicação? Uma coisa que eu sempre falo para vocês também, né? Falo para os alunos, falo para os meus orientandos, que é trabalho em equipe, sabe? A gente tinha um laboratório, chamava LICAP, Laboratório de Inteligência Computacional Aplicada. Então a gente tinha um orientador, e esse orientador ele tinha bastantes orientandos, assim, sabe? Tinha muitos orientandos. E a gente trabalhava junto, sabe? Então era legal ir para a salinha do LICAP, eu lembro que era assim, não era nem uma sala muito grande, era debaixo de uma escada, uma coisa assim, mas era um momento do dia que a gente gostava muito, que a gente se reunia, conversava, trabalhava e também se divertia, sabe? A gente tinha lá, em alguns momentos, um CS 1.6 lá na época, instalado em umas máquinas, então depois do almoço a gente jogava, sabe? Era muito legal, a gente criou, são amigos que eu tenho contato até hoje, que a gente cria nesses momentos, sabe? Então isso é uma coisa que eu guardo também com muito carinho, sabe? De ter esse trabalho em grupo, que por um lado foi muito bom, que me ajudou, né, a ser um pesquisador melhor, uma pessoa melhor, aprender a lidar com pessoas, talvez a primeira experiência que eu tive na vida, assim, de trabalho em grupo de verdade, né, foi isso, aprender a dividir tarefas e tal. E como pesquisador também, né, que me trouxe bastante, facilitava bastante o trabalho da gente, sabe? Então, professor, eu estava pensando assim, o pessoal que está entrando agora, que tiver
em dúvida se ele faz algum PIBIC, se faz alguma pesquisa, alguma iniciação científica, como que isso impacta depois. Porque o senhor já sabia que o senhor queria ser doutor, o senhor sabia ser aqui no mercado, porque parece assim, não, eu não vou ficar na academia, não. Talvez eu quero só para o mercado, vou trabalhar com uma área muito longe de ciência, talvez fazer uma pesquisa, iniciação científica não vai agregar tanto. Talvez a gente ache que agregar seria só as coisas técnicas para a carreira, a gente esquece as outras coisas também, né? Não, assim, ninguém entra na universidade sabendo que vai querer fazer mestrado e doutorado. Não vou falar ninguém porque é uma generalização muito forte, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas não entra sabendo que quer fazer um mestrado e um doutorado, sabe? Por quê? Porque a gente não sabe o que é um mestrado e um doutorado. Né? Se você chegar na primeira semana de aula e perguntar para os alunos o que é um mestrado, o que é um doutorado, eles vão quem souber muito vai falar que é um título de pós-graduação, né? Agora, o que é uma pós-graduação? Para que serve? Qual que é a vantagem disso, né? A gente não entra sabendo. Então, quando eu entrei na universidade, eu entrei com o intuito de me formar e virar programador, virar desenvolvedor. Era isso que eu queria. Sabe? Eu gostava de programar, aprendi a programar, então nas disciplinas de programação eu tive muita facilidade, sempre, sabe? Programação, estrutura de dados, eu sempre foram disciplinas que eu saí muito bem. Então eu tinha na minha cabeça que eu queria virar desenvolvedor depois, né? Como eu comecei a fazer uma iniciação científica muito cedo, eu aprendi o que é pesquisar, eu aprendi o que é fazer ciência, sabe? É uma coisa que a gente acaba... eu hoje tenho muita paixão, gosto muito do que eu faço. Então é uma coisa que a gente vai aprendendo, sabe? Não é uma coisa que você se apaixona logo de cara, porque você não sabe do que se trata, mas você vai aprendendo aquilo dali. Quando você me pergunta assim, se eu acho que vale a pena fazer uma iniciação científica, eu te respondo com toda certeza, sabe? Porque por mais que depois você acaba aprendendo que não é isso que eu quero, não quero ir para a vida acadêmica, eu quero ir para a indústria, né? Quero trabalhar numa empresa como desenvolvedor, alguma coisa. A iniciação científica ela traz algumas coisas, né, que facilitam a vida da gente, que nos tornam profissionais melhores. O principal ponto, no meu ponto de vista, assim, é a gente se tornar proativo. Sabe? Quando você tem uma pesquisa, quando você está fazendo uma iniciação científica, a iniciação científica não é do teu orientador, é tua. O nome já diz, ele é teu orientador, ele vai te orientar, mas o projeto é teu. Então, quando você faz uma IC, quando você faz um mestrado, quando você faz um doutorado, o projeto é teu. Então, você tem que correr atrás das soluções, sabe? Isso é um diferencial muito grande no mercado de trabalho, numa indústria. Você se diferencia muito de colegas a partir do momento em que, ao lidar com um problema, você se torna capaz de correr atrás de uma solução, sem ter que alguém mandar você fazer aquilo, entende? Isso é um diferencial muito grande, é a tal da proatividade. Então, além obviamente, né, de uma iniciação científica você se forçar a, por exemplo, ler e escrever em inglês, porque a maioria dos artigos são em inglês, então te ajuda a ler uma linguagem técnica, a escrever numa linguagem técnica. Professor, mas se eu não for para a academia, eu nunca mais vou ter que escrever. Você nunca vai escrever um relatório para o seu chefe? Você nunca vai fazer um e-mail para o seu chefe? Você nunca vai fazer uma exposição do seu trabalho para o seu chefe? Ou para os seus chefes, né? Então, tem muita coisa que agrega, sabe? Aí muitas pessoas falam, mas eu não sei se eu quero fazer. Então, a minha dica sempre é, vá atrás de um professor, se ofereça para trabalhar como voluntário. Te garanto que um professor não vai negar. Não vai negar. Se um aluno hoje chegar para mim e falar assim, professor, eu quero trabalhar como voluntário com você, quero ajudar num projeto de pesquisa. Aí eu vou achar alguma coisa que você possa fazer, mas eu estou no primeiro ano de graduação, passei só de Prog 1, Prog 2, sei fazer pouca coisa. Beleza, tem muita coisa aqui que você pode me ajudar. Você pode desde me ajudar a coletar dados na web, rotular dados que preciso para os outros projetos de pesquisa. Ler artigo, linkar artigo. Exato, ou ler um artigo, a me ajudar a sintetizar uma ideia, ou ajudar um aluno de mestrado, um aluno de doutorado com um determinado experimento, validação de resultado. Tem muita coisa que você pode fazer. Tá? Então, a dica que eu dou é, tá na dúvida? Tenta. Você não tem o que perder. Né? O que as pessoas precisam entender é que esse período de graduação, ele passa rápido e é um período em que você tem oportunidades muito boas para investir na sua carreira. Você tem ali contato com pesquisadores de ponta, contato com equipes muito boas que você pode trabalhar, né? Aprender algo, aprender a trabalhar em equipe, e que isso, muito provavelmente, você não vai ter tanto tempo para isso fora da tua graduação.
né? À medida que o tempo vai passando, que a gente começa a trabalhar, a gente começa a ter outras prioridades na vida, né? E que aí às vezes você não vai ter esse tempo para dedicar. Então é investimento na tua carreira. Às vezes gastar, sei lá, algumas horas na semana. Ah, mas a minha semana é muito atribulada. Pô, pega uma manhã de sábado para trabalhar nas coisas de um projeto de pesquisa, sabe? Não precisa ser nem o sábado todo, uma manhã de sábado que você estaria dormindo, acorda um pouquinho mais cedo para mexer com essas coisas, sabe? Vale a pena, oportunidade tem, e eu acho que agrega muita formação, entende? Só complementando assim, né, professor? Você vê que atualmente a ciência está muito comentada, né? Não especificamente, talvez a ciência em específico da área da computação, mas a ciência como um todo está muito fomentada agora com essa pandemia que teve. Muita gente não acredita que alguma coisa científica funciona. Então, por mais que você não seja da área, talvez, da saúde, você consegue olhar e falar assim, se é ciência, então ele teve esses métodos científicos. Você consegue ler um artigo e falar assim, isso aqui está estranho, isso aqui não é assim que se testa. Às vezes nem questão da área em si, mas só de você olhar as estatísticas, a básica da estatística, sabe que aquilo ali não foi aleatório, então aquilo ali pode estar tendencioso. Então, olhando a ciência, talvez até como um todo, você já sabe que por mais que você não seja um cientista futuramente, você já passou por aquilo, você conhece os métodos científicos, você conhece como que as ideias são formuladas, né, propostas. Isso. Assim, se você me der hoje um artigo da área de saúde para eu ler, eu não vou entender muita coisa, mas eu te garanto que eu consigo enxergar pontos positivos e pontos negativos, por exemplo, numa metodologia experimental, numa boa avaliação estatística. Onde que eu aprendi isso? Pesquisando, fazendo a minha pesquisa, aprendendo a ser um pesquisador. Sabe? Então, hoje me incomoda bastante a gente, em pleno século XXI, tem muito negacionista de ciência, sabe? Se você quer negar outras coisas que não são tão tangíveis, não são tão palpáveis, sei lá, muita gente que não acredita em religião, respeito, cada um tem a sua opinião, mas ciência é fato, ciência é palpável, tem ali, são anos de desenvolvimento, tem toda uma metodologia por trás. Me espanta muito a gente ter negacionistas de ciência nesse ponto em que a gente está. Aí eu não estou falando isso de agora, não, tá? Não é desse momento que a gente está vivendo. É de gente que nega a ciência para várias coisas há muitos anos. Tá? Então, isso me espanta um pouquinho, me causa um certo incômodo quando a gente vê essa ocorrência de gente negando algo que é cientificamente provado. Provado. A gente não está falando de experimentado. Então, assim, tem diversas coisas provadas e que as pessoas negam, sabe? Isso me incomoda um pouco. Isso é uma coisa que na minha cabeça não cabe, sabe? Professor, Eu ia pode falar, Caio. emendar aqui a pergunta da ciência, já falando que o senhor participa de outras coisas além do meio científico ali na Facom, também com o LIA, né? Mas o senhor ainda não falou do que o senhor fez no mestrado e no doutorado. Deixa eu fazer Desculpa, uma Lucas. pergunta antes de pesquisa. Professor, qual que o senhor acredita e enfrenta que são as maiores dificuldades de um pesquisador? Inclusive, tanto no Brasil como no mundo, né? Porque o Brasil ainda é um quadro mais específico, que às vezes a academia, a ciência não é tão valorizada assim. Bom, se você for olhar na vida de um pesquisador hoje, a principal reclamação no mundo, tá? A primeira coisa que a gente tem é talvez a eterna frustração por falta de tempo. A gente gostaria de dedicar muito mais tempo do que dedica à pesquisa, mas, por exemplo, eu, enquanto professor universitário, eu tenho as minhas atribulações como professor, hoje como coordenador de curso, como membro de alguns órgãos colegiados, então tudo isso toma um pouco de tempo. E, óbvio, a gente tem que se controlar para ter tempo para pesquisa, né? Então, no mundo como um todo, né, às vezes os professores eles gostariam de ter mais tempo para dedicar à pesquisa, né? Em específico, no Brasil, o que falta muito para a gente é valorização, e aí entra toda a questão de financiamento, né? A gente tem recursos escassos e cada vez mais escassos para pesquisa. É muito raro você não encontrar um pesquisador que não tenha que bancar pelo menos uma parte da sua pesquisa no Brasil. E é bancar mesmo, tirar do bolso sem receber nada em troca. Então, às vezes faltam recursos para comprar um equipamento novo e a gente acaba tendo que bancar uma parte, pelo menos. Faltam recursos para inscrições em eventos, auxílio para publicação de artigo. Na UFMS como um todo, né, a gente tem tido um esforço muito grande, isso é importante a gente destacar, para melhorar o nosso parque tecnológico, para esse incentivo à inscrição em eventos, participação. Sempre que possível, a gente percebe que há um esforço para isso.
né? Mas, infelizmente, os recursos nem sempre são suficientes para atender a todos. Então, hoje, o principal problema que a gente enfrenta para fazer pesquisa no Brasil é a falta de recursos. E não só para isso. Por exemplo, quando a gente para olhar o valor de uma bolsa de iniciação científica, uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado para um aluno, né, os valores não são atrativos, principalmente olhando para a nossa área. Hoje, um aluno que é formado, que tem uma graduação na área de computação, ele pode ganhar, começando o trabalho, facilmente 3 vezes o valor de uma bolsa de mestrado, de 2 a 3 vezes um salário inicial. Tá? Então é muito difícil a gente incentivar os bons alunos a ficarem, a fazer pesquisa, frente a essa, digamos assim, entre aspas, a concorrência que a gente tem do mercado de trabalho. Né? Então, muitas vezes é difícil a gente conseguir fazer com que os bons alunos fiquem, né, para fazer um projeto de mestrado, um projeto de doutorado depois. Então falta isso, falta incentivo, sabe? Eu falo que para o pessoal, né, para os alunos, que eu, enquanto professor, eu não recebo um centavo a mais para orientar. A gente não recebe mais, a gente não tem para publicação, independente do número de artigos que eu publico, independente do número de alunos que eu oriento, o meu salário é o mesmo lá no final. Eu tenho alguns incentivos, eu, né, enquanto professor da UFMS, tenho alguns incentivos, por exemplo, enquanto eu tenho um projeto de pesquisa, coordeno um projeto de pesquisa, eu tenho um pouco de carga horária a menos que eu tenho que cumprir em sala de aula no ano, que faz todo sentido. Né? Mas em questão de incentivo financeiro, para mim, isso não. Então, quando a gente fala de reconhecimento, de incentivo, é de valorizar os alunos para a gente formar bons pesquisadores e dar todo esse suporte, sabe? De ter boas máquinas, né? Bom equipamento para os alunos utilizarem, de ter a gente tem, né, no LIA um bom laboratório, por exemplo, um bom espaço que os alunos podem utilizar, mas não é a realidade de todos os grupos de pesquisa do Brasil. Então, falta isso. A principal dificuldade que a gente tem no Brasil é a falta de incentivo, de valorização da pesquisa. Professor, e como foi assim o seu mestrado, seu doutorado, até a sua saúde mental para lidar com tudo, entregar no prazo? Como que foi para o senhor desenvolver tudo sozinho, sabe? Não é fácil, né? Mestrado e doutorado, a minha orientadora, professora Solange, lá do ICMC. Só para lembrar, o senhor não estava na cidade natal do senhor, né? Não. Mas não era casado também, né? Não. Eu fui para lá, terminei minha graduação, né? E eu ainda tinha algumas oportunidades para trabalhar, né, para esquecer mestrado e trabalhar. Eu passei alguns processos seletivos para trainee de algumas empresas multinacionais e tal. Só que eu cheguei para ganhar bem mais do que uma bolsa de mestrado. Então, aquela preocupação que eu falei, isso já acontecia há mais tempo também. Então, aí eu parei para analisar e pensei o seguinte: olha, eu quero fazer o mestrado, eu quero fazer um doutorado, eu gosto disso. Então, o que eu optei? Eu me conhecendo, eu falei o seguinte: olha, se eu for para o mercado de trabalho, se eu for para a indústria trabalhar nesse momento, eu não vou voltar depois para fazer um mestrado, para fazer um doutorado. Então, eu me inscrevi em 2 processos seletivos de mestrado, me inscrevi na UFMG e inscrevi na USP. Né? A UFMG que ficava lá em Belo Horizonte, a USP que ficava no interior de São Paulo. Passei nos 2 e, para desespero da minha mãe, optei por sair de casa e morar no interior de São Paulo. Né? Como toda boa mãe mineira, queria manter o filho em casa, e eu optei por sair por pensar que, naquele momento, o melhor para mim, como pesquisador, seria ir para a USP ao invés da UFMG, embora são 2 grandes centros de pesquisa, sem dúvida nenhuma. Aí, no meu mestrado, então, continuei trabalhando com inteligência artificial, né? O meu mestrado e meu doutorado foram continuando na área de inteligência artificial, só que mudei um pouco de foco. Antes eu trabalhava com dados de maneira geral, e o grupo de pesquisa em que eu entrei, né, que eu fiz o meu mestrado e fiz o meu doutorado, era um grupo de pesquisa que trabalhava com dados textuais. Então, meu mestrado já foi mais voltado para dados textuais, foi a parte de seleção de atributos para mineração de textos, e depois meu doutorado também para dados textuais foi na parte de agrupamento semi-supervisionado para mineração de textos. Sei que para muita gente vai soar como grandes palavrões aqui, né, que eu estou falando, mas não é o foco daqui. Depois, num outro momento, eu posso explicar um pouco mais, de uma maneira mais palatável, o que foi o meu mestrado e o que foi o meu doutorado. Mas pode fazer um jabá aí para ver o pessoal que está ouvindo, quiser conhecer a área de dados, como que essa mineração, se o senhor quiser fazer um jabá aí para antes de entrar TCC nisso, ou pro...
Antes de entrar nisso, deixa eu só falar uma coisa que eu achei muito importante, que a Lourdes me perguntou aqui, que foi a parte da saúde mental, né? De fazer um mestrado, de fazer um doutorado. Não foi uma coisa simples, confesso. O mestrado, o mais difícil para mim no primeiro momento foi a primeira vez que eu estava morando sozinho, me mantendo com uma bolsa de mestrado, né? Então a gente não tinha dinheiro para muita coisa, dava para pagar o aluguel e olhe lá, assim, sabe? Sobreviver. Exato. Então, diversão que tinha era juntava eu e os outros amigos lá do laboratório, a gente ia toda sexta-feira para a quadra de futebol lá do ICMC e ficava jogando bola das 5 da tarde até às 8 da noite, e era isso que dava para fazer, e depois saía, passava no supermercado, comprava 2 pizzas, umas cervejas, ia para casa de alguém para se divertir. Era isso que a gente tinha para fazer, não tinha muita outra coisa. Então, ao mesmo tempo que o primeiro impacto foi difícil, sabe, de estar numa outra cidade, que não era a cidade que eu estava acostumado, me integrar com outras pessoas fez muito bem para mim. Então, a partir do momento em que eu comecei a conhecer outros amigos, comecei a frequentar o laboratório, por exemplo, né, porque lá a gente fazia parte do LABIC, né, que era o Laboratório de Inteligência Computacional. Então, todo mundo estava lá na mesma situação. Muita gente vai de fora para lá. Então, são poucas as pessoas de São Carlos mesmo que estão na USP, né? É um centro que atrai muitas pessoas de fora. Então, tinha outras pessoas como eu, que não tinham dinheiro para ficar voltando para casa sempre, que ficavam por lá e que ficavam no laboratório, e aí conversando. Tem, de novo, grandes amigos que fiz lá nesse momento, né? Inclusive conheci que é hoje a minha esposa, a Vanessa, nessa época. A gente fez mestrado, né, nessa época lá no ICMC. A gente acabou se conhecendo. Ela não era do LABIC, ela era do Labs, que era o Laboratório de Engenharia de Software lá, mas a gente acabava se conhecendo, porque nós entramos no mesmo ano, frequentávamos os mesmos lugares, e aí era dessa forma. Quanto ao projeto em si, desenvolver o mestrado em si, para mim não foi tão complicado, porque eu acho que grande parte do que eu precisava aprender de metodologia científica, de pesquisa, eu aprendi durante a minha iniciação científica. Então, a iniciação científica foi muito importante para mim nessa transição, sabe, de graduação mestrado. O doutorado, né, o doutorado ele exige um pouco mais. O doutorado, o que a nossa sanidade mental, né, a gente tem que se preocupar um pouco mais com ela, porque no doutorado exige-se inovação. Então, inovar é algo muito complicado, né? Inovar, propor alguma coisa nova num contexto em que a gente tem big players no mundo inteiro pesquisando na mesma área, né? Eu estou aqui fazendo a minha pesquisa e tem gente lá do Google, da Microsoft, do Facebook fazendo pesquisa na mesma área minha. Então eu estou concorrendo com gente grande. Eu tenho que propor alguma coisa que esses caras ainda não propuseram. Isso é o que fica martelando na cabeça de alguém que está fazendo um doutorado, né? Então, e essa foi talvez não só para mim, mas acho que para a maioria das pessoas que fazem um doutorado, é conseguir chegar nisso, sabe? Conseguir chegar em algo novo. Mas o período de doutorado, para mim, também foi muito bom, porque eu tive oportunidades que eu acho que eu não teria se eu não estivesse fazendo um doutorado. Por exemplo, o meu doutorado ele é em dupla titulação, quer dizer que eu tenho, na prática, 2 doutorados, um pela USP e um pela Universidade do Porto, em Portugal. Para isso, eu fiquei 1 ano morando em Portugal, recebendo uma bolsa para isso. Morei 1 ano na cidade do Porto, que é uma cidade fantástica. Quem tiver a oportunidade um dia, visite, porque vale muito a pena. Tem muita saudade dessa época, uma cidade muito legal de se morar, e que eu muito provavelmente eu não teria uma oportunidade como essa se eu não estivesse fazendo doutorado, né? Então, assim, tem a teoria do no free lunch, né? Não existe almoço grátis. Toda decisão que a gente toma tem seus pontos negativos, mas também tem os pontos positivos, né? A gente tem sempre que pensar também nas coisas positivas que a gente faz, senão a gente acaba enlouquecendo. A gente não pode deixar só as coisas negativas atraírem a gente para isso, né? Aí, agora respondendo ao que o Caio estava falando, né? De eu falar um pouco mais da minha pesquisa, né? Assim, o contexto que a gente vive hoje é que cada vez mais estão se gerando dados textuais, né? Se a gente olhar, por exemplo, a internet como um todo gera dados de uma maneira absurda. Existem pesquisas que mostram que o que se gerou de informação desde o início da humanidade até 2005, se eu não estou enganado, é um X de informação, que você guardaria, sei lá, não sei quantos bytes de informação. Não vou chutar porque eu não lembro aqui de cabeça. E aí, a cada 1 ou 2 dias, a gente acaba dobrando essa quantidade. A gente gera essa mesma quantidade que se gerou em não sei quantos anos, até 2005,
se eu não estou enganado, a cada 2 dias a gente gera essa quantidade de informação. Grande parte dessa informação, graças à internet, ela é de dados que a gente chama de dados não estruturados, ou seja, texto e imagem principalmente. Tá? E texto é um tipo difícil de dado de lidar, porque ele é um contexto muito esparso que a gente fala. Existem muitas palavras, só para a gente ter uma ideia, né? E quando eu pego um texto, né, de todas as palavras que existem no mundo, ali eu só tenho um pequeno subconjunto. Então, se eu vou pegar diversos textos para analisar, eu vou ter um vocabulário que vai ser bastante diverso, mas com poucas palavras ocorrendo em cada documento. Então, isso traz E um o desafio escopo, mais. imagino que o escopo interfira, né, professor? O escopo, o contexto, a Sim. época. Se é Uhum. não sei se tem diferença entre um texto mais jornalístico, uma conversa, uma música. Total. Então, se eu pego, por exemplo, se eu estou analisando uma base de documentos oriunda de artigos científicos, por exemplo, o vocabulário é de um jeito. Se eu pego uma base de documentos oriundos de fóruns de discussão, por exemplo, é de outro jeito. Né? O vocabulário, eu vou ter muito mais interjeições, pontuações, abreviações aqui, enquanto no meu documento de artigo científico, meu vocabulário é mais controlado, né? Porque ele passou por um processo editorial que eu consigo trabalhar um pouco mais. Né? Então, Até palavras menos genéricas, né? Mais isso. específicas, da ambiguidade. Exato. Tira a Então, ambiguidade. no meu mestrado, o meu foco foi em desenvolver algoritmos para tentar eliminar algumas palavras desse monte de palavras que a gente tem que são desnecessárias para um algoritmo de aprendizagem de máquina. Onde se eu tiver aquela palavra e se eu não tiver ela, o efeito é o mesmo. Tá? É um Então, word list, praticamente, se eu fosse falando de um jeito leigo. isso é o que a gente chama de uma stop list, sabe? Stop list. Em mineração de texto, a gente tem as stop words, que são palavras que não agregam em nada. O conjunto de stop words é uma stop list. Tá? Então seria mais ou menos isso. Tem alguns algoritmos para encontrar essas palavras que, se eu colocar elas e não colocar na minha análise, não me agrega em nada, não faz diferença. Por curiosidade, assim, deu quantas palavras, assim? Sei lá, deu milhar, centena de milhar? Quanto que é? Depende do contexto, sabe, Caio? Não É por contexto. Exato. Eu pego um contexto, pego um conjunto de documentos que eu quero analisar, e aí eu vou. Se a gente diz que o número de palavras ela excede o número de documentos em mais de 1 grau de magnitude. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho centenas de documentos, eu tenho milhares de palavras. Se eu tenho milhares de documentos, eu tenho dezenas ou centenas de milhares de palavras. Entende? Então, o número de palavras é muito grande. Então a gente precisa eliminar algumas ali. Tá? Está diretamente ligado com a formalidade também do texto? Quanto mais formal a Wikipédia... Não necessariamente, sabe? Tudo depende da representatividade de uma palavra. Né? Por exemplo, se eu estou no contexto de análise de documentos da computação, a palavra ciência da computação ela pode ser representativa. Né? Agora, sei lá, redes de pesca, por exemplo, embora tenha redes ali, não tem nada a ver, certo? Não agrega em nada para a minha análise nesse momento, para o objetivo da minha análise. Tá? Então, especificamente para o português, inglês, ou não tem tanta diferença, porque o treinamento, a base, a rede neural é uma e treina... Uhum. Quando eu fiz, né, o meu mestrado, ele foi para multilíngua, os métodos eles não eram voltados para língua, mas existem métodos voltados para idioma, sabe? Tem métodos focados para português, métodos focados para inglês, mas não era o meu objetivo. O meu objetivo era ter métodos multilíngua. Então, no meu mestrado foi isso. No meu doutorado, eu trabalhei com algoritmos para fazer agrupamento de documentos. Então, essencialmente eu pego uma coleção de documentos e eu quero entender o conteúdo que tem ali dentro. Muitas vezes a coleção é muito grande, eu não consigo visualizar quais são os tópicos versados naqueles documentos. Então, o meu trabalho foi nesse sentido, de desenvolver algoritmos que consigam agrupar, que o usuário, em alguns pontos, ele dá um feedback para o algoritmo. Ele fala assim, olha, tá vendo esses dois documentos... Categorização? A gente pode, em aprendizagem de máquina, a gente evita falar em categorização, porque categorização remete à classificação, e não é esse o caso. A gente não é classificação. Não. Como se fosse mais tag, que você falava tag, ó, esse documento queria falar sobre receita de bolo, sobre glúten e coisa de manhã, matutino, exato. É umas tagzinhas.
no meu trabalho, né, de doutorado, a gente pegava, por exemplo, imagina que eu tenho uma coleção de documentos sobre ciência da computação. Eu agrupava eles de maneira hierárquica, sendo que no grupo mais de cima, eu tenho ali, então, um tópico preponderante, a ciência da computação. Se eu vou um nível abaixo na hierarquia, eu vou ter de um lado, num ramo, né, imagina que eu estou construindo uma árvore, né, num ramo eu tenho aqui documentos de inteligência artificial e no outro ramo eu tenho documentos de engenharia de software. Aí aqui de inteligência artificial, se eu desço mais um ramo, eu vou ter aqui documentos que falam de redes neurais, no outro ramo, documentos que falam de árvores de decisão e assim por diante. Tá? Então, a ideia no meu doutorado, eu propus um algoritmo para fazer isso, para tentar fazer essa categorização com a intervenção do usuário. Quer dizer o seguinte, às vezes o usuário poderia olhar dois documentos e falar assim, esses dois documentos têm que estar juntos e esses dois documentos não podem estar juntos. Isso é o que a gente chama de restrição. Então ele me ajudava nesse ponto, sabe? Eu pedia em alguns pontos que o algoritmo às vezes tinha dúvida, o usuário ajudava e aí ele aprimorava o resultado em cima disso. Por isso que a gente chama de semi-supervisionado, sabe? Porque o usuário ele auxilia em alguns pontos, ele supervisiona em alguns pontos. Tá? Então no meu doutorado, no meu mestrado, no meu doutorado eu continuei trabalhando com inteligência artificial voltado para documentos dessa forma. E é uma linha que eu continuo trabalhando até hoje. Então até hoje os meus projetos de pesquisa são voltados para análise de documentos, na grande maioria dos casos. Né? Então, E eu imagino que esse projeto ele tem aplicabilidades e assim, eu conversei muito com o professor Renato Ishi, né, fiz umas matérias com ele e eu lembro de computação distribuída, sistemas distribuídos. A gente estudou o Hadoop e estudou um pouquinho como o mecanismo do Google funciona. Então, para ele indexar tudo aquilo de site antes, ele pré-processa, né? Então você tem que falar assim, ó, essa página aqui, ela tem esses tópicos aqui. Então, quando a pessoa pesquisar essas palavras-chave, vai retornar essas páginas aqui. Já vem tudo pré-processado, por isso que é tão rápido a pesquisa. Eu imagino que um algoritmo igual ao do senhor conseguiria categorizar várias coisas, retornar essas tags, eu consigo fazer um mapeamento lá de chave-valor, como chama, um MapReduce da vida com Hadoop, consigo colocar nisso aí, quando a pessoa dá um find aí em algum buscador, conseguiria categorizar. Então, seria uma aplicabilidade para... Sim, é exatamente isso. A grande questão é conseguir agrupar esses caras de maneira adequada para conseguir achar os tópicos de maneira adequada também, sabe? Para saber quais são os tópicos que estão sendo falados ali. Esse era o grande desafio que a gente tinha lá no meu projeto de doutorado. Uhum. E o senhor foi apresentar o trabalho em algum evento, professor? Fui. Bom, então, primeiro você me perguntou da aplicação, né? O meu projeto, ele era parte de um projeto maior, né, que a gente tinha em colaboração com a Embrapa, que era para gestão de bibliotecas digitais deles. Então, o meu algoritmo ele chegou a ser incorporado no projeto da Embrapa nesse sentido. Eu não sei se está em uso até hoje, né, porque já são 8 anos que eu defendi, eu não sei se até hoje está lá, mas ele foi incorporado, ele estava sendo utilizado na prática lá. Tá? Quanto à apresentação, sim, o meu projeto de doutorado ele gerou 3 ou 4 artigos científicos, eu não estou certo aqui agora, e que eu fui apresentar os trabalhos. Foi uma conferência na França, uma conferência na Itália e outras 2 no Brasil mesmo. Então eu tive 4 publicações científicas geradas durante o meu doutorado. E uma em Portugal também, que chegou a ser. Então acho que foi isso. Uma em Portugal, uma na Itália, uma na França e uma no Brasil. Acho que foi isso que a gente gerou aí durante o projeto de doutorado. É porque até é uma obrigação dos programas, né? O doutorado exige que você tenha um artigo publicado. Então... Eu perguntei isso também porque a gente fala assim, que a Universidade Federal, ela produz, mas talvez ela peque muito em exibir o que ela produz, né? Às vezes a própria população, eles não conhecem a ciência e não reconhecem o valor da universidade pública, talvez por não conhecer os produtos, né? O que a universidade conseguiu gerar, além dos impactos sociais, que é da própria formação de ensino superior para a própria comunidade, né? Então, talvez falte essa parte de eventos, por isso que eu até cheguei a comentar com o senhor. Assim, a ciência como um todo, né, a academia, isso talvez no Brasil é um pouco mais forte, lá fora a gente tem um pouco menos de dificuldade nisso, mas no Brasil a gente ainda apanha um pouquinho para saber fazer divulgação científica, sabe? É diferente de publicação científica, a divulgação científica é justamente isso que você está falando, né? Mostrar para a sociedade o que a gente está fazendo. Só que isso é muito difícil, cara. A gente não sabe fazer isso, por incrível que pareça. A gente sabe
Se você sentar e conversar, eu sei te explicar exatamente o que está sendo feito, onde que isso é usado, mas como mostrar isso para a população em geral é um desafio que a gente tem, sabe? A gente tem que aprender, e eu acho que a gente está evoluindo nisso, mas ainda estamos engatinhando nisso. Tá? Um exemplo que eu te dou, por exemplo, eu tenho um projeto hoje, né, que é para análise de dados textuais, que é para detecção de notícias falsas. Então, acabou de sair, inclusive, um artigo que a gente publicou numa revista, num journal, né, que a gente chama de revista, um journal, um órgão especializado, que é top da área de aprendizagem de máquina, em que a gente publicou o método que a gente está desenvolvendo para detectar notícia falsa. E aí, essa é uma coisa que tem chamado bastante a atenção. Eu acho que eu já dei umas 2 ou 3 entrevistas falando sobre isso, sabe? Já saiu no Campo Grande News aqui em Campo Grande, já falei para a Rede Globo, já falei para outros órgãos de imprensa. Mas isso é uma coisa que a gente ainda está aprendendo a fazer, sabe? A gente ainda não está sabendo comunicar isso direito. Eu acho que essa é um grande desafio, que você tem toda a razão, que a gente precisa. Até porque, né, a gente, enquanto instituição pública, quem paga a nossa pesquisa, na grande maioria dos casos, é o contribuinte. Né? A gente utiliza dinheiro público, então eu acho que é importante a gente mostrar para a sociedade, né, o retorno que a gente está dando, para onde está indo o dinheiro deles. Né? Eu acho que isso é super importante e é cada vez mais necessário. Professor, o senhor fez o seu doutorado na USP também? Foi. Meu doutorado eu fiz na USP, em o que a gente chama de dupla titulação, né, com a Universidade do Porto, em Portugal. O senhor acha que o lugar de fato faz diferença nessa caminhada? Bom, fazem. Você está numa boa instituição, eu acho que faz toda a diferença. E o que eu falo com os nossos alunos aqui é que, e eu falo isso não para puxar a sardinha para o nosso lado, tá? Mas é que hoje a gente tem aqui na Facom, por exemplo, um corpo um corpo docente e uma estrutura que não deixa a desejar para outros grandes centros que a gente tem no Brasil, sabe? Então, óbvio que você estar num bom lugar é mandatório, você estar numa boa universidade é mandatório isso, só que estar numa boa universidade não quer dizer que você precisa estar num MIT da vida, que você precisa estar num outro país para que isso funcione. Né? Você tem que estar cercado de boas pessoas, né, e com uma boa estrutura. E eu acho que isso é o mais importante para que você logre êxito, sabe? E o seu vínculo com Portugal, o senhor conseguiu ele antes no processo seletivo para o doutorado ou quando o senhor já estava fazendo doutorado, o senhor optou por fazer essa dupla titulação? Não, foi durante o meu doutorado. Eu estava no meu primeiro ano de doutorado, eu conheci numa palestra que veio dar no Brasil o professor Alípio Jorge. Aí, nessa palestra, eu fui conversar com ele. Né, me interessei pela linha de pesquisa, vi que a gente tinha algumas coisas em comum, fui conversar com ele e a gente alinhou, sabe? Viu que tinha coisa, o que eu fazia, eu poderia colaborar com a linha de pesquisa dele, o que ele fazia, ele poderia me ajudar no meu doutorado, e a gente alinhou isso. Então, aí, com isso nasce a parceria, né? O que eu falo também, explico para os alunos que networking é tudo, né? Que a gente precisa estar sempre antenado com isso, ir sim nos eventos, conversar com as pessoas, né? O coffee break que a gente tem, meu primeiro contato com o professor Alípio, meu orientador, foi literalmente um coffee break de uma conferência que eu estava, que ele foi dar uma palestra e a gente conversou, né? Então, eu alinhei isso com ele naquele momento, sabe? E aí depois, obviamente, eu levei, a minha orientadora também já conhecia ele, a gente conversei com ela, a gente alinhou isso, eu expus a minha vontade, né, de fazer esse doutorado, fazer uma parte do meu doutorado lá, e aí a gente foi até além, né, porque não necessariamente você precisa fazer em dupla titulação, a gente tem o que a gente chama de um doutorado sanduíche, em que você faz um período do seu doutorado, até mestrado hoje em dia já tem isso, você faz um período da sua pós-graduação em outra instituição, né, como se fosse um estágio que você faz naquela instituição. No meu caso, a gente foi um pouquinho além porque a parceria deu tão certo, foi tão legal, que a gente conseguiu alinhar a USP e a Universidade do Porto para que os programas conversassem e o meu doutorado que eu fiz na universidade, que eu fiz um pedaço em uma instituição e um pedaço na outra, valesse para as duas. Então hoje eu tenho um diploma de doutorado pela USP e um diploma de doutorado pela Universidade do Porto. Na prática não faz muita diferença, meu salário é um só, não recebo 2 vezes por isso, mas foi uma oportunidade muito boa. Professor, emendando com essa questão que, para o próprio pessoal que está entrando agora, dessa questão do network, eu fiz 2 anos no presencial e 2 anos nesse modo remoto,
a gente não chama de AD, no modo de segurança, como que chama, professor? Ensino remoto de emergência. Nesse ensino remoto de emergência, eu senti muito que foi me tirada essa parte da vida acadêmica, dessa parte network, conhecer gente nova. Eu convivo bastante com o pessoal que eu conheci, poucas pessoas eu conheci após, durante a pandemia, no caso é a Lourdes, um pessoalzinho ali do PET que tem essa oportunidade de estar entrando gente nova, e eu queria falar com o senhor sobre isso, que como que o senhor está, como coordenador do curso também, como que o senhor pode dar algum conselho para o pessoal, tanto desse modo de fazer network, é uma coisa que realmente dá impacto, provavelmente, na sua vida inteira, network é para a vida inteira, e com a pandemia, professor? Assim, eu não sei se eu concordo muito com você que a pandemia tirou. Obviamente, prejudicou, isso aí eu concordo, mas tirar, eu não sei se eu concordo com o que você está falando, tá? Vou te dar um exemplo simples, um exemplo muito simples. Networking que a gente faz, né, é com o colega, é com o professor, é com o colega do professor. Então, num primeiro momento, quem que é o primeiro nível de networking que você tem na universidade? São seus colegas, certo? Seus colegas, você continua convivendo com eles diariamente. Você teve ali. A diferença é que, ao invés de estar presencial, que é obviamente muito melhor, você está atrás de uma tela de computador, certo? Então, você tem a oportunidade, sempre, continua tendo a oportunidade de estar conversando com seu amigo, de marcar um meet depois, de marcar que seja um jogo depois para você tá integrando, né, tá conversando com outras pessoas. Os professores, eu, por exemplo, ao final de toda a aula minha, depois que eu encerro a gravação, eu fico ali na sala ainda uns 10, 15 minutos conversando com o pessoal, conversando, frivolidades, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu respondo dúvida, mas conversando sobre a vida, sobre como que andam as coisas, né? Conversando mesmo, né? Para a gente manter um contato. Então, a gente tem essas oportunidades. Quando a gente está no presencial, obviamente que isso é muito mais fácil, né? Eu imagino que é muito mais fácil, porque nada substitui o olho no olho. Eu concordo plenamente com isso. Para um professor, eu já não aguento mais dar aula para as bolinhas fechadas ali que estão no Google Meet, porque nada substitui o contato visual que a gente tem, né? Se eu estou dando uma aula, estou dando uma explicação, estou dando uma explanação, eu consigo ver na reação das pessoas se elas estão entendendo, se não estão. Isso é prejudicado na aula online. Né? Mas o contato, o network em si, ele está dificultado, mas não está impossibilitado. Né? É isso que eu quero dizer. Se você quer conversar com o professor sobre algum tema e não conseguiu conversar ali durante a aula, ou se você não tem aula com aquele professor naquele momento, no momento presencial você bate na porta da sala dele, né? Hoje em dia você pode mandar um e-mail. Manda um e-mail e fala assim, professor, gostei disso aqui, queria conversar sobre isso, você tem um tempo para a gente conversar? Eu nunca disse não para um aluno que me mandou isso, entende? Então, networking, tudo vai do interesse, tudo vai da sua proatividade, de correr atrás das coisas, sabe? Estando no presencial, que é mais fácil, concordo, mas mesmo no remoto, você continua tendo oportunidades. Os calouros que entraram agora, acho que de 2021, 2020 eles tiveram a sorte que a primeira semana eles visitaram os laboratórios, né? Então até os laboratórios eles conheceram, tiveram a oportunidade ainda de saber que existe para se inscrever. Eu não sei como que foi bem a adesão na primeira semana do pessoal que entrou agora em 2021. Você é 2021, né, Lourdes? Sou. Você foi nas apresentações, você conheceu o Pet, o Lia, né? Uhum. Em 2021 teve a Semana dos Calouros, então foi apresentado todos os projetos de extensão, tudo que era oferecido na universidade, né? Até os cursos de graduação foi apresentado. Então a gente teve esse primeiro contato, né? Eles também passam e-mail sempre no final para se precisar de falar alguma coisa. Então principalmente foi meu primeiro contato com o PET, que foi por isso que eu decidi entrar, né? E já fui sabendo do processo seletivo, né? Quais eram as expectativas deles, os planos, e conhecendo assim outros laboratórios já para fazer quais eram meus próximos passos depois, sabe? Para onde eu queria ir, quais eu tinha mais interesse. Então, mesmo eu não tive essa experiência no presencial, mas eu não senti que eu fui prejudicada, sabe? Eu também sou muito proativa, então não sei se eu posso me colocar assim como no padrão, né? Porque eu tive muitos amigos que tiveram dificuldade com o ensino remoto e que queriam trancar o curso, né? Estando já no segundo semestre. Mas eu acho que quem quer tem, quem quer consegue. Os professores são bem abertos mesmo a quem quer conversar, quem quer tirar dúvida, quem precisa de ajuda, até com saúde mental, né?
Tem muitas palestras, a UFMS traz muitos debates, muitas rodas de conversa, então eu acho que tem, os recursos tem, sabe? Uhum. É, a distância, né, esse momento que a gente está vivendo, tá difícil para todo mundo. Não vou dizer que é fácil, porque não é. A gente está vivendo um momento que a gente espera que isso esteja acabando, né, a gente torce para que isso esteja acabando, mas a gente passou por um turbilhão. Eu falo que eu falo isso com os alunos que estão se formando, né, quem está se formando agora está se formando frente a talvez o pior momento da humanidade nos últimos facilmente 50 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, que a gente tem 50, 60 anos aí, né? O momento mais difícil que a gente tem, a pandemia, que não é uma coisa muito fácil, né? Então, tá difícil para todo mundo, né? E o que você falou, Lourdes, é muito importante, sabe? A gente precisa ter uma mentalidade de proatividade, apesar de tudo, sabe? Que tá mais difícil para todo mundo, que nem todo mundo tem todas as condições, a gente sabe disso, né? Mas uma das coisas que eu achei muito legal na UFMS, assim, como um todo, é que teve sempre uma preocupação de dar o suporte aos alunos nesse momento, em todos os sentidos. Você falou aí de suporte Uhum, psicológico, a gente sempre falou muito, suporte tecnológico, a gente sabe que a gente está numa instituição pública, que alunos têm dificuldade, a gente tem alunos de diversas realidades, então alguns têm dificuldades com equipamentos, por exemplo, e a universidade forneceu equipamentos para as pessoas, forneceu conexão à internet, né, chip 4G, então eu acho que pelo menos tentou se amenizar isso um pouco, sabe? Eu acho que sim. isso foi muito legal nesse momento. Eu estou falando aqui agora quase que como coordenador de curso, que sou, né? Que estou, né? Não é que estou como coordenador de curso, e eu passei muito por isso, sabe? Uhum, A gente passou por muitos alunos que vieram conversar comigo, pedindo todos os tipos de suporte que a gente pode pensar, e a universidade, eu não neguei nada a nenhum aluno, sabe? Não tive que negar uhum. nada a nenhum aluno, porque a universidade não tinha capacidade. Nesse ponto, eu acho que foi muito legal nesse sentido, sabe? Eu acredito não ser uma opinião muito popular, mas eu acho às vezes que os alunos esperam muito de mão beijada na boca, sabe? Às vezes não se dão trabalho nem de enviar um e-mail, nem de mandar uma mensagem, né? Tem muito professor até que encaminha um número do WhatsApp para facilitar o contato do aluno e professor, mas às vezes as pessoas não buscam tanto e ficam esperando demais, sabe? O que eu acho que na pandemia é fatal. Se no presencial já é difícil, na pandemia é fatal. Assim, eu não gosto de generalizar, porque tem situações e situações, sabe? A Hum, gente vê pessoas que ah, tiveram diversos problemas, né? E, de novo, inclusive saúde mental, uma das coisas que a gente tem que se preocupar sim nessa Sim. pandemia, que não foi fácil, não está sendo fácil para muita gente, né? Mas o que você não deixa de ter uma razão no ponto em que oportunidades são dadas, né? E muitas vezes algumas pessoas não se atentam às oportunidades, né? Não ficam atentas, né? Deixam passar oportunidades, né? Não ficam. Eu fico abismado por exemplo, eu enquanto coordenador de curso, meu único meio de comunicação com o aluno é por meio de e-mail. Eu não tenho como falar com 320 alunos, que é o que eu tenho hoje no curso de Sistema de Informação, no WhatsApp, não tem como ligar por um por um. Então, o que eu faço é eu disparo e-mail. O meu maior problema é fazer com que os alunos leiam os e-mails. Porque tem gente que sequer lê o e-mail, ou, sei lá, que chega e desconsidera. Então, isso para mim, eu acho que é um absurdo. Isso para mim, nesse ponto, é difícil mesmo, sabe? Se o cara sequer não lê e-mail, sequer lê e-mail ali durante um período em que a gente está remoto, aí fica difícil, né? Então, nesse ponto, sim, algumas pessoas pisam na bola nesse sentido, né? Uhum. É o Me Ajude a Te Ajudar. E Exato. o professor, e agora a volta ao presencial, como que já está com a expectativa? Se vai ter, porque o município e o estado já está voltando Uhum. totalmente. Como que o senhor, como professor, está vendo isso? Até não sei se o senhor pode dar opinião como coordenador. Caio, tudo indica que no primeiro semestre do ano que vem já vai ser presencial, né? O reitor já deu, eh, não sei se foi bem uma entrevista, mas uma declaração falando isso, né? Afirmando que a gente volta no presencial no primeiro semestre do ano que vem. E eu acho que faz todo sentido na medida em que a comunidade universitária já está vacinada, né? Sua grande maioria, pelo menos. Eu já estou com as minhas 2 doses tomadas, imagino que vocês também, né? Já estejam com
com as 2 doses da vacina tomada, e isso se repete para os outros professores e para os outros acadêmicos, né? Então, eu acho que sim, que o primeiro semestre do ano que vem, a minha expectativa é muito grande, eu confesso que estou ansioso para um retorno presencial. Gosto muito de sala de aula, gosto muito de estar dentro de um laboratório de pesquisa, gosto de estar numa reunião presencial com pessoas. É muito difícil a gente estar há 2 anos tudo remoto, conversando tudo por trás de uma tela de computador. Para a gente que é da área da computação, a gente está assim, né? Imagina para as outras pessoas. Então, eu tenho uma expectativa muito boa para esse retorno. Obviamente, pelo que eu tenho acompanhado, a universidade está fazendo tudo de uma maneira bastante responsável, acompanhando a evolução da pandemia, né, verificando os números, verificando como que estão os índices de vacinação, os índices de casos nas cidades. Então, a gente obviamente tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas tudo indica que a gente vai conseguir sim ter esse retorno aí, graças a Deus, no primeiro semestre do ano que vem, né? Professor, e quais são as suas atividades atuais na Facom, sabe? O que o senhor faz, os projetos que o senhor participa, além das aulas, né, e da coordenação? Então, eu bom, então, aulas, né? A primeira coisa que a gente faz, coordenação de curso, que também me toma muito tempo. É, eu sou orientador, então sou credenciado no programa de pós-graduação em ciência da computação, então tenho orientandos de pós-graduação, né, de mestrado. Oriento iniciação científica, né, tenho os meus projetos de pesquisa, eu até tenho muito aluno, eu tenho que às vezes eu tenho que tomar um certo cuidado do número de alunos que eu aceito orientar. Esse semestre acho que eu nem estou com tanto, eu estou com uns 10 alunos assim no meu pipeline assim, de orientação, então são coisas que eu faço questão de ter reuniões semanais com os alunos, a gente senta, conversa, 1 hora por semana no mínimo para fazer esse acompanhamento, né? Então, além disso, eu sou Os alunos são sempre nessa área de mais para inteligência artificial ou o senhor atua em outras áreas? Não, a minha área de pesquisa é inteligência artificial, aprendizado de máquina voltado For fazer um para TCC, alguma coisa assim, querer TCC, mestrado? às vezes, um caso ou outro, eu acabo orientando alguma coisa que seja não necessariamente voltado para IA, né, mas 90% das vezes é com inteligência artificial, né. E além disso, né, das outras atividades, eu tenho o que a gente chama de atividades administrativas, né? Então eu participo, por exemplo, além do colegiado de curso, a gente tem o núcleo docente estruturante e o colegiado de curso, que eu participo por ser coordenador do curso. Além disso, não só participo, como sou presidente desses dois. Além disso, eu participo do conselho da unidade, então também como coordenador de curso, o conselho da Facom, eu sou membro do conselho da Facom. Além disso, eu sou representante da Facom no conselho de graduação. Então, o conselho de graduação da universidade, ela tem um assento por cada unidade, eu sou representante da Facom ali naquele conselho. Além disso, outras atividades, deixa eu pensar. Bom, às vezes eu participo de alguns projetos de ensino e extensão. Esse semestre em particular eu não estou participando de nenhum, mas o Caio, inclusive, já participou comigo de um projeto de ensino, né, Caio? Aquele projeto de programação Curso de orientada a orientação a objetos, objetos? né? Isso, que foi há uns 2 anos atrás isso, né? 2019 mesmo. Isso, foi uns 2 anos atrás. Então a gente acaba participando dessas coisas que surgem, né? O pilar da universidade é ensino, pesquisa, os 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Eu costumo dizer que é um 4º pilar, que é a administração, e a gente costuma atuar em todos eles assim. E o senhor tem algum projeto futuro, alguma meta que queira alcançar dentro da universidade, dos seus projetos? São vários, né? São vários. Bom, enquanto professor, né, eu espero continuar dando aula por muitos e muitos anos. É o que eu gosto de fazer, eu gosto de estar em sala de aula, eu acho que o que mantém a gente com uma cabeça nova é lidar com vocês, com pessoas novas que estão cheias de gás. Então, isso é uma coisa que renova a gente, sabe? Que traz expectativas. Então, e sempre melhorando, sabe? Eu tenho sempre uma preocupação de não me acomodar em sala de aula. Então, eu não gosto de ficar eternamente com a mesma disciplina, então eu vira e mexe, eu pego uma disciplina nova para dar, para sair um pouquinho da minha zona de conforto. Eu acho que é importante isso, da gente tá se mexendo um pouco, sabe, não ficar só assentado ali.
Enquanto pesquisador, eu espero esse ano, no próximo ano, me credenciar junto ao programa de doutorado, porque para a gente orientar doutorado precisa de ter um certo número de defesas de alunos de mestrado prévia, que eu alcancei agora, então espero já no próximo ano conseguir me credenciar aí no programa de doutorado, começar a orientar projetos de doutorado, que são muito importantes para mim, enquanto pesquisador, para conseguir ter uma equipe de orientandos trabalhando em projetos maiores, assim. Então, para os próximos anos, talvez isso. Pretendo continuar como coordenador de curso por mais um mandato, que é o que me é permitido, né? Estou no meu primeiro mandato, espero continuar por mais um, né? Se assim a comunidade acadêmica me permitir, porque é uma eleição, né? Então pretendo fazer isso. Eu tenho vários projetos que gostaria de dar vazão, né? Estou fazendo um podcast do curso também, que o meu primeiro entrevistado foi o Caio, né, que a ideia é falar do curso, de alguns detalhes mais específicos de um nível como um coordenador mesmo falando, sabe? Então, eu acho muito legal isso, uma oportunidade muito boa. E para os próximos anos, eu acho que é isso, sabe? Eu gostaria muito de aumentar as minhas publicações, estou conseguindo bastante esse ano. Foi um ano bastante legal para mim, assim, enquanto pesquisador, consegui umas publicações importantes. Gosto de ver meus alunos estando bem colocados. Eu acho que todos os meus alunos que eu já orientei de TCC, de iniciação científica, de mestrado, todos os que já concluíram estão bem colocados no mercado de trabalho. Isso é uma coisa que me dá muita satisfação, sabe? De ver alunos se dando bem. Pensar que eu tenho um pouco de contribuição naquilo. Sabe? É muito legal enquanto professor eu ver isso, mas enquanto professor eu dou aula para muita gente, então é difícil eu manter o rastro disso, né? É difícil eu saber para todos os alunos que eu dei aula onde eles estão nesse momento. Então, os meus orientandos têm uma proximidade maior, então eu consigo ver isso. Isso é muito legal, perceber que estou fazendo diferença na vida de algumas pessoas. Então, pretendo, se eu posso resumir tudo isso, é continuar fazendo diferença na vida das pessoas, de alguma forma, nos próximos anos. Aí. Até eu me aposentar, vai uns 40 anos aí, uns 30 anos pelo menos. Então, acho que tem bastante chão pela frente. E para um plus, assim, uma curiosidade da sua vida, hobbies, coisas que o senhor gosta de fazer, fora dos estudos. Fora dos estudos, né? Eu sou apaixonado por futebol, então eu sou mineiro, sou cruzeirense, né? Eu sei que a imagem não está aparecendo, mas o meu copo é do Cruzeiro, tem caneca do Cruzeiro. Meu time não está muito bem nesses últimos 2, 3 anos, né? Mas paciência, fazer o quê, né? A paixão por futebol, a paixão pelo time é uma coisa que a gente não escolhe. Então, eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito de jogar futebol. Eu confesso que em decorrência da pandemia, eu estou completamente parado. Né? Eu tenho uma filha pequena em casa, então tem sempre um grau de responsabilidade maior nesse sentido, de não me expor, né, para não prejudicá-los. Eu gosto muito de futebol, gosto muito de jogar futebol, inclusive eu sempre brinco com os alunos, tentei já incentivar a gente a montar umas peladas de final de semana com alunos da computação, mas é sempre muito difícil, né? Já gostei mais de jogar videogame, já tive a minha época, hoje em dia eu gosto de jogar um FIFA, se alguém quiser marcar um dia a gente joga, eu gosto de jogar um FIFA, e na minha vida eu gosto muito de correr, né? Eu sou de novo, eu tive um problema no joelho, não muito tempo, então é uma coisa que me prejudicou um pouco, estou parado, mas estou querendo voltar agora, então se alguém quiser ir lá correr no Parque das Nações, eu estou sempre lá, caminhando, correndo, é uma coisa que eu quero voltar agora, parei também em decorrência da pandemia, por causa da incerteza, mas não consigo mais ficar parado, quero muito voltar. E eu gosto sei lá, de conversar com as pessoas, eu gosto de estar próximo. Eu gosto muito de cerveja, né, e vinho, se alguém gostar aí, e é isso, eu acho que de hobbies que eu tenho, é isso, eu já tentei outras coisas, já lutei judô, já lutei jiu-jitsu, mas hoje em dia, dessas coisas eu estou aposentado, acho que hoje em dia eu não tenho mais. O senhor quer deixar um recado para os calouros, para os veteranos, uma mensagem final? É difícil pensar um recado para todo mundo, mas se eu pudesse sumarizar, vou falar para vocês: aproveitem. É um período que é singular na vida da gente, sabe? Quando eu olho para mim, sabe? Quando eu olho para mim antes da minha graduação, depois da minha graduação, são duas pessoas completamente distintas, assim, muito distintas. A gente sai outra pessoa completamente diferente, não só tecnicamente, mas também pessoalmente.
se a gente for pensar o sentido de universidade, né, ela não se restringe ao curso que a gente está fazendo, não é uma coisa técnica, é um momento em que você está se formando, que você está se preparando para um outro momento. Então tem várias coisas que vocês podem aproveitar, desde oportunidades de, obviamente, em sala de aula, lidar com bons professores e de novo, vocês têm aqui na Facom um excelente quadro de professores, que é muito difícil da gente encontrar em outros lugares. Nós temos aqui professores que são praticamente todos doutores, os que não são doutores estão fazendo doutorado, e os que já são doutores são formados em grandes centros, nos principais centros do Brasil, com experiência no mundo, vários com experiência no mercado de trabalho. Então, tem muita coisa legal para se aproveitar tecnicamente, sabe? Eu fico triste quando eu vejo alunos que não valorizam isso, ou não percebem a importância de se aproveitar disso, porque a hora que aproveitar vai ser tarde demais, sabe? Vai ter já terminado o seu curso. Aquele aluno que só se preocupa passar com 5 bola, com 6 bola, que não está nem aí para nada, ele vai para a sala de aula para dormir, depois vai para casa e não quer saber de nada. Isso me chateia. É o cara que não sabe aproveitar as oportunidades. E aí, fora disso, né, tem oportunidade de ensino, de projetos de ensino que vocês podem participar, projetos de pesquisa que vocês podem participar, projetos de extensão que vocês podem participar, associações atléticas que vocês podem participar. Que mais? Tem monitoria, tem um monte de laboratório, sempre tem evento para você participar como organização. Eventos artísticos que acontecem na universidade, que pouca gente dá valor. A universidade tem a oportunidade de você aprender instrumentos, de você aprender a cantar, de você fazer aulas de futebol. Pô, tem muita coisa. Tem academia, agora voltou a piscina, né? Tem muita coisa para se fazer na universidade, sabe? Não é um lugar só para você ir assistir a aula e ir embora para casa. Não seja esse aluno, não faça isso. A oportunidade é um momento que a gente tem para aproveitar e conhecer outras pessoas, fazer o networking, certo? Que é extremamente importante para o momento posterior, certo? Eu já contei aqui, conheci a minha esposa durante o meu mestrado, meus padrinhos de casamento, se eu for olhar, são todos da minha época, a maioria deles, fora o pessoal da família, a maioria deles, pessoal que eu fiz de amizade durante a minha graduação, do meu mestrado, do meu doutorado. Então, são momentos na vida que depois não voltam atrás, sabe? Então aproveitem, é isso. Depois que a vida vai passando, fica mais difícil fazer algumas outras coisas, você começa a ter outras prioridades, né? A maioria de vocês ainda é muito jovem, ainda não são casados, não têm filhos, e essa é uma coisa que faz totalmente diferença. É um momento que você está ali, que você pode aproveitar, sugar tudo, concentrar sua energia para uma coisa que vai fazer toda a diferença para vocês lá para frente, sabe? A gente vive um momento ímpar para a nossa área, que é um momento que eu posso falar que é de pleno emprego, sabe, para a nossa área. Faltam profissionais na nossa área. E aí, você com um diploma, você consegue um emprego você consegue. Agora, você com uma boa formação, além do diploma, você se preocupar em se formar de verdade, aprender outras coisas, se especializar em alguma coisa, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, isso vai te dar um bom emprego, com um bom salário. Então, e o momento de construir isso é agora. Agora é o momento de investir na sua carreira, né? Às vezes o diabinho lá da mediocridade, e de novo, mediocridade não é ser medíocre, não é uma coisa pejorativa. Ser medíocre diz literalmente você ser mediano, né? Tá ali na média das pessoas. É muito fácil, né? É muito fácil de você querer se acomodar, né? Então não se acomodem, aproveitem esse momento, não se permitam ser profissionais medíocres depois da formação de vocês. Agradecer então quem ouviu até aqui. A gente conheceu hoje um pouco da história do professor Bruno Nogueira, que o pessoal da minha turma, algumas turmas de 2018 e 2019, teve muito contato. A gente conheceu a história de um professor a mais, então se você tiver alguma recomendação, alguma dica, algum feedback, manda pra gente lá no Instagram do PET. O Instagram do PET a gente consegue responder bem. O site do PET às vezes tá um pouco desatualizado, mas o Instagram sempre o pessoal tá olhando. A gente vai trazer mais professores, se tiver alguma pergunta específica, alguma coisa que você quer saber dos professores. A gente está muito feliz em poder apresentar mais um professor para vocês, contar uma história. Talvez você consiga fazer um paralelo com a sua vida, talvez você consiga tirar alguma lição, talvez você consiga ver o lado do professor, talvez você consiga dar uma perspectiva maior da sua vida acadêmica, até como a academia como um todo funciona, né? Porque a gente às vezes fica limitado da nossa perspectiva de aluno. Então a nossa ideia com esse
com esse episódio com o professor foi essa. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. É isso, gente. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Valeu!